Os regimes de trânsito aduaneiro foram criados para facilitar as operações nos recintos alfandegados, desobstruindo os pátios dos recintos primários como portos e aeroportos, criando oportunidades de negócios e facilidades logísticas com o advento dos portos secos, conhecidos como zonas secundárias. A logística aduaneira possui diversas particularidades que envolvem desde a forma como as operações são executadas até a emissão de alguns documentos específicos. Vamos falar então sobre a sigla DTA, suas vantagens e desvantagens e quais são os cuidados que precisam ser tomados. DTA significa Declaração de Trânsito Aduaneiro e trata-se de um documento utilizado para a realização de um despacho em trânsito aduaneiro, como o próprio nome sugere. Podemos simplificar dizendo que o regime DTA é utilizado para a transferência de mercadoria de um recinto primário para um recinto secundário, podendo estes serem dentro do mesmo estado ou de um estado para o outro, com suspensão de tributos. O registro é feito pela transportadora previamente cadastrada na Receita Federal, diretamente no Siscomex Trânsito. O início de trânsito é concedido por um auditor fiscal ou técnico da Receita Federal no recinto de origem e concluído pelo mesmo órgão no recinto de destino. Nesse sentido, a carga é retirada num local chamado zona primária, que pode ser um porto, por exemplo, e é transferida para uma zona secundária, o chamado EAD, ou Porto Seco, um terminal alfandegário. A DTA cobre dois casos em especial. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas situações. A primeira é de entrada ou passagem, em que as cargas estão sujeitas à emissão de uma fatura comercial. E a outra situação seria de entrada, em que as cargas não estão sujeitas à emissão de fatura comercial, quando eles estão acobertados por um conhecimento de transporte internacional. Vale ressaltar que a utilização da DTA é permitida somente nos casos em que as cargas são amparadas pelo conhecimento de transporte internacional. Falando primeiro sobre as vantagens, essa opção permite remover os itens da zona primária, onde os custos são bem elevados, e levá-los para uma zona secundária, que possui os custos de armazenagem reduzidos. Outras vantagens que podemos destacar é a suspensão de tributos e a segurança no manuseio e armazenagem da carga. Sobre as desvantagens, podemos comentar que essa opção pode aumentar o tempo de desembaraço em até 3 dias e o tempo de trânsito na remoção da carga da zona primária para a secundária. Inconsistências no preenchimento da declaração pode fazer com que ela seja invalidada, ou mesmo que a empresa sofra sanções. Sendo assim, é necessário ter alguns cuidados antes e durante essa tarefa. Entre os principais, podemos citar 3. Uma das principais vantagens que essa opção oferece é a redução dos custos operacionais, removendo as cargas da zona primária. Entretanto, como existe o tempo de trânsito até a zona secundária, o custo com esse transporte e a possibilidade de ter um prazo maior para concluir o desembaraço, é necessário avaliar se no fim das contas essa é realmente a escolha mais viável. Deve-se incluir no Siscomex todos os envolvidos no processo de transporte, que vai da zona primária até o EAD, o que envolve o cadastramento da transportadora e o envio de diversos documentos. Isso é necessário para garantir que o governo não será onerado no caso de sinistros com a carga, o que faz com que seja necessário apresentar o seguro garantia. Além disso, a Receita ainda exige que seja informada uma estimativa do tempo total de transporte e ainda a comunicação de qualquer imprevistos que possam ocorrer, acarretando em atrasos. Como a utilização da DTA envolve algumas particularidades e exigências, como já citado, antes de optar por ela, deve-se fazer um planejamento e análise de viabilidade, já que isso envolve prazos e custos, dois fatores críticos para a eficiência da logística aduaneira. A declaração de trânsito aduaneiro pode ser um grande facilitador no que diz respeito ao gasto e à burocracia que se enfrenta ao liberar as cargas. No entanto, precisa ser bem elaborada, uma vez que pode não ser a melhor opção, dependendo do caso. Bom pessoal, quero agradecer a sua atenção, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e vou encerrar convidando vocês a visitar o nosso site em signainfo.com.br. Clica lá, ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!